Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a gente aqui na Sensa TV. Eu me chamo Raul, sou o presidente da Atlética Sensacionalista e estamos aqui para mais um episódio do SensaCast, que é o podcast da Atlética Sensacionalista. Estamos aqui iniciando mais um episódio, dessa vez mais outro falando sobre Copa do Mundo, que a gente está em época de Copa do Mundo. E eu, como vocês devem saber, ou não, mas eu sou fissurado em jornalismo esportivo. E é um tema que me agrada muito, e é por isso que estamos aqui desenvolvendo mais um episódio para falar sobre futebol e esporte em geral, né? E dessa vez eu estou com um convidado muito especial. Eu queria apresentar a vocês jornalista que também é formado aqui na Universidade Federal do Acre e hoje ele faz parte do grupo da TV Norte, filiada da SBT, que cuida do programa NC Esportes, que é o Márcio Levi. Tudo bem, Márcio? Boa noite. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, né, Raul? Para quem está assistindo a gente, por estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, por estar aqui compartilhar um pouco da nossa pequena trajetória, mas muito prazerosa. Obrigado. Eu que agradeço por você ter aceitado. Pelo podcast. Obrigado. É uma iniciativa. A Sensa TV e o SensaCast, né? É uma iniciativa que eu acabo encabeçando, mas ela é feita por todos os alunos, né? Todos os alunos que gostam de participar. Por exemplo, a Isabelle ajuda a gente aqui na produção, mas também já teve o Miguel já teve por aqui também, a Laiane. Quem que me ajudou da última vez? Esqueci. Mas tem muita gente que Legal, participa. Que bom. E não só aqui no SensaCast, mas na Sensa TV tem o Josh, o Pepsi, o Diogo, a Vitória. Então é uma equipe muito grande formada por alunos que gostam de participar das coisas, né? Que bom. Como eu sempre digo, de alunos para alunos. Então. Com certeza. É bom fazer, é prazeroso fazer o que gosta, né, Juan? Sim, com certeza, definitivamente. Pois é, seu Márcio. Hoje a gente está aqui para falar sobre Copa do Mundo, né? O senhor, eu trouxe aqui... Senhor não, né? Tira só o senhor. Ele trouxe aqui para justamente trazer essa visão do que os jornalistas acreanos têm para oferecer para o esporte, especificamente para o futebol, mas para o esporte internacional, né? Que é uma coisa que é como se a gente é muito acostumado a falar sobre esporte local, né? O futebol, o vôlei, o handebol acreano, mas pouco se tem a oportunidade de falar também sobre esporte fora, né, o internacional principalmente, que envolva seleções, por exemplo, né. Então acho que é uma coisa interessante, né, de se abordar. Mas antes de falar sobre isso, eu queria abrir o podcast como a gente sempre faz, né, falando um pouco sobre o senhor, né. Eu quero conhecer o Márcio Levi e também apresentar todo mundo que está acompanhando o SensaCast dessa vez. Vamos lá. Quem é o Márcio Levi? Como que o senhor... Vamos começar assim. Jornalismo, né? Como é que o senhor pensou em ser jornalista? Como é que o senhor chegou em jornalismo? Como que foi na faculdade? O senhor pode contar a sua trajetóriazinha. Vamos lá. Raul, o jornalismo, desde que eu me entendo por gente, que eu consegui entender as coisas desse mundo, eu nunca tive dúvida que eu queria ser jornalista. Legal. Né? Fazer um pequeno resumo da minha vida pessoal. Eu nasci na zona rural do município de Manoel Urbano, nas margens do rio Purus. Então, de Manoel Urbano para esse local onde eu nasci, é cerca de 2 dias de barco. Caramba. Então, eu fiquei nessa localidade até meus 10 anos, 11 anos de idade. Então, eu sempre fui apaixonada por futebol e cultura, música, né? Então, o meio de comunicação que a gente tinha, que meus pais tinham naquele período da minha vida, era um rádio. Um rádio. Então, legal. O nosso entretenimento era parar no domingo, que era o dia que a gente não trabalhava, né? Na lida, cuidando do gado, da roça, e a gente ia ouvir os campeonatos, né? Geralmente, eu ouvia na Rádio Nacional, Nacional do Rio de Janeiro, Nacional de Brasília, e eu via os campeonatos carioca, né? Então foi ali que eu comecei a me identificar como torcedor do Flamengo. Graças a Deus. Meu pai é vascaíno, cara. Então, meu pai ali só colocava no jogo ouvia o jogo do Vasco, mas não dava. O Vasco não dava e me apaixonei pelo Flamengo. Então, a comunicação na minha vida, ela começou desde então, né? Daquele momento. E com o passar dos anos, aí a gente veio para a cidade, né? Meu pai, com a intenção, a gente na verdade, graças a Deus, 6 irmãos,
Naquele período só tinha 4 homens, né? Que eram nascidos. E meu pai sempre teve a preocupação de trazer educação pra gente, né? Então, naquele ambiente não era possível oferecer uma educação, né, de qualidade. A gente só aprendia a ler e já ficava por ali mesmo, né? Então, a gente veio para a cidade, aí passei pouco tempo lá em Manoel Urbano, já vim para Rio Branco. Chegando em Rio Branco, comecei a trabalhar, porque a gente precisava trabalhar para sobreviver, né? Então, trabalhei em supermercado, trabalhei em padarias, e então... Mas sempre com aquele sonho do jornalismo, sempre apaixonado pelo rádio, apaixonado pela TV, pelo jornalismo esportivo. E me especializei também em RH, né? Legal. Antes da faculdade de jornalismo chegar na minha vida, Sim. né? Então, trabalhei muito tempo em RH, recursos humanos e tal, mas sempre, poxa, eu tenho que fazer jornalismo. E quando chegou a oportunidade, em dado momento da minha vida, eu falei, não, agora eu vou fazer jornalismo. Legal. Então, eu vim para o UFAC, fiz jornalismo, né? Eu procuro dizer e sempre digo que o jornalismo, ele não... Se você quiser ganhar dinheiro, esquece jornalismo. Não, definitivamente. Vai procurar outro curso. Mas o jornalista, e quem gosta de jornalismo, não tem prazer e satisfação maior de que você fazer o jornalismo. Você dá oportunidade para quem, de fato, não tem voz, né? O jornalismo esportivo também é um jornalismo que é muito social, né? Então, a gente faz... Não é... Às vezes, você vê um jornalista nos grandes eventos, mas teve todo um trabalho, um processo para ele chegar naquele grande evento. Ele passou por fazer uma competição de bairro, fazer uma competição que ninguém quer lá fazer, né? Então, o jornalismo é isso. É um trabalho social, muito importante, né? Então, a minha pequena história é essa. Eu passei a gostar, amar o jornalismo, ouvindo a Rádio Nacional lá no Seringal, né, na zona rural, e ali o sonho, a esperança entrou no meu coração, que eu falei, eu vou ser jornalista. Legal. E então, graças a Deus, eu consegui, não trocaria isso por nada, porque o jornalismo para mim passar nessa terra e não ser jornalista formado, eu sempre sou um defensor do diploma. Eu acho que a nossa profissão é algo sério, a gente precisa, né? Enquanto nós estamos aqui discutindo, você está estudando, a gente perde noites de sono estudando. Infelizmente, algumas pessoas banalizam a nossa profissão, mas que bom que a gente tem universidades como a UFAC, que está aí formando, capacitando bons profissionais. Isso é muito bom. Isso tocou num ótimo ponto, na verdade. A gente pode até abordar isso. Mas, aproveitando justamente essa parte da UFAC, da universidade, que realmente eu também valorizo muito, né? Como a gente sempre fala, o ensino público, gratuito e de qualidade, né? Que a gente sempre busca. Sim. E aí, quando o senhor chegou na UFAC, foi em que ano mais ou menos? O senhor entrou, o senhor lembra? Olha, a UFAC, eu sou recente da UFAC, eu entrei em 2018 na UFAC. Poxa, né? Então já era jornalismo mesmo, Já era né? jornalismo, era jornalismo. Então, até então, eu estava trabalhando em recursos humanos, né? Tenho formação em recursos humanos. Então, eu falei, cara, eu tenho que entrar na UFAC. Aí eu entrei na UFAC passei para fazer história. Aí não, história não vou esperar jornalismo. Então foi quando eu entrei na UFAC fazer jornalismo, e desde então, só que aí eu já escrevia, né? Eu já fazia alguns materiais para site, acompanhava muito, mas só que eu nunca me senti jornalista sem ter o diploma. Sem ter o diploma, exatamente. Né? Às vezes as pessoas falavam, Márcio, escreve isso aqui, tu é jornalista. Não sou jornalista, eu sou comunicador, eu sou outra coisa, eu não sou jornalista. Concordo. Quando eu entrava na universidade e que eu saí, aí sim eu sou jornalista. Isso é legal. Então, foi mais ou menos dessa forma que me fez querer passar pela universidade, sentar no banco da universidade, fazer, e aprendi muito, 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 muito. Tem coisas que só a universidade ela proporciona para você. Eu até percebi o senhor veio falando com o Daniel, né? Aí eu achei, olha, o Daniel conhece o Márcio. Tipo, como se o senhor fosse... Porque eu penso muito que as pessoas, quando vêm pra cá, os jornalistas formados, né? Eu dou sempre esse ar de sênior. Eu penso, caramba, eles estão aqui desde 2002, sabe? Se formaram aqui em 2010, quando não era nem bacharelado ainda. E, inclusive, Rauan, a universidade ela melhorou muito. Não está com muito tempo que eu saí daqui, mas você já vê que já mudou, já melhorou, né? E que bom que as coisas estão melhorando, né? Você gostou da sala? Ótimo, não deu tempo disso aqui não, cara. Daniel que fez, com as próprias mãos. Não, o Daniel e o Célio são pessoas maravilhosas, Sim, né? eles são. Que bom que a UFAC tem esses dois profissionais, né? Sim. Que a parte técnica ela é fundamental, né? E eles são profissionais que têm uma vasta experiência no jornalismo, né? Daniel o Célio e o Daniel trabalharam com grandes repórteres internacionais, né? Então é uma história viva
são fontes que a gente deve beber todo dia ali Com de certeza. profissionalismo. Célio passa a hora contando as histórias dele. Se eu vacilar, eu perco aula. Por isso que eu gosto. Pois é, seu Márcio. Isso é muito legal. Justamente, isso era uma coisa que eu ia perguntar também. Como é que o senhor via até a melhora da UFAC, né? Nesse tempo, porque o senhor se formou em tempo? O senhor saiu de 18 e se formou em 22? Foi, 22, Então, 23. Então o senhor saiu daqui a 4 anos atrás, né? O senhor viu, o senhor percebeu essa mudança dentro do... Pelo menos aqui no bloco, não sei se dá de perceber, pelo menos por fora, né? Mas a gente vem até recentemente falando sobre mudar o PPC, né? Que é o programa curricular, né? Ajeitar as matérias para ficar um pouco mais fácil, né? Porque no começo do período tem muito isso, inclusive isso é bom ressaltar até para os calouros, mas no começo tem muita parte teórica e até às vezes um pouco maçante, né? E muita gente desiste nessa parte, nesse momento, no começo. Não espera chegar a parte que é uma teoria mais acolhedora, mais gratificante, eu poderia dizer, e a parte prática, né? E aí quando o senhor estudou aqui, o senhor via dessa forma também, e o senhor agora, hoje, o senhor vê que houve essa melhora dentro do curso? Olha, Raul, é difícil a gente falar do curso em si, né? Uhum. Assim, estruturalmente, a estrutura está muito melhor, não tem nem comparação, né? Falar do curso em si é uma grande reclamação, você colocou aí. Porque quando a gente entra com aquela expectativa. Cara, eu vou filmar, eu vou fazer um off, eu vou escrever, a gente volta lá para aquela aula, parece que a gente está na 5ª série, né? Exatamente. Elaborar um texto e tudo. Mas eu acredito, Raul, que isso faz parte da formação. Eu acredito que a parte técnica, ela deveria aumentar mais um pouco, né? Penso eu, né? Quem sou eu para falar, né? Não é claro. Os nossos mestres, mas penso que, para mim, eu acho que a parte técnica ela é tão apaixonante, ela é tão gostosa e é tão curta, né? A gente tem pouco tempo para aproveitar, sei lá, uma aula uma disciplina de radiojornalismo, né? De TV, é muito pouco. Então, acho que deveria ter mais, até para o profissional chegar nas emissoras, chegar nos meios de comunicação mais trabalhado, né? Mas não tão verdinho, né? Porque a gente pega, às vezes, alunos que acabam de sair da universidade, tem essa dificuldade ainda, né? De impor o microfone, de saber se posicionar. Então, aí é a parte técnica. A pessoa escreve super bem, tem um português maravilhoso, mas essa parte técnica ainda deixa a desejar, não por questão dos profissionais, que são maravilhosos, mas pela questão de tempo mesmo, né? Porque uma disciplina, 3 meses, não dá tempo você, né, conseguir coisar uma aula por semana. Então é muito pouco, eu penso que é muito pouco, né? Mas quem sabe um dia, né? Foi até pensando nisso, né, que eu criei a Ciência TV, fazendo um merchan da Ciência TV, mas... Já é um laboratório, né? Exatamente, porque ele não é literalmente dentro de aula, né? Mas é um projeto de extensão que a gente criou justamente pra gente conseguir falar em frente à câmera, né? Por exemplo, eu genuinamente, eu tenho certeza que eu não estaria falando com o senhor com tanta eloquência quanto eu estaria há 3 anos atrás se eu não tivesse feito a Ciência TV. O Diogo e a Vitória, que estavam comigo desde o começo, por exemplo, eles são ótimos comunicadores hoje em dia. A Vitória faz os vídeos pro trabalho dela, o Diogo também. E eu percebo que isso veio da Ciência TV, com sabe? certeza. Porque a gente vai fazer, câmera, tripé e fala. Se vira, né? E ao vivo. Então a gente foi fazendo esse treino e é justamente para isso que a Ciência TV existe, para ter essa facilidade. E é para isso que a universidade, de uma certa forma, existe, né, Raul? É para tirar um pouco, né, o medo, tirar a atenção, porque aqui a gente tem o direito de errar. Sim. Né? Não é o direito, mas pode errar. A possibilidade de errar. Diferente de você pegar o microfone e falar, você vai entrar em rede nacional falando, sei lá, com um repórter, um âncora do SBT, um âncora da Globo, da Record. Você não pode errar. Não. Então, se você não tiver essa parte aqui que você pode errar, você pode refazer. E isso, a qualificação, a capacidade, essa questão técnica só vai te dar com treinamento, né? Com repetições. É assim que é a vida, em todos os cantos. E no jornalismo não é diferente. Exatamente. Isso é legal. Pois é, seu Márcio. Tira esse seu, rapaz. Tô tentando. Falando eu não sou velho, porque o Raul chama todo mundo de seu mesmo. Né? É o meu jeito de ser respeitoso. O meu Lorde. A carreira do senhor, o senhor disse que o senhor trabalhava para sites, né? O senhor escrevia, né? Como é que foi a sua trajetória profissional até chegar na TV Norte, né? Que a TV Norte ela é recente, pode-se dizer assim. 4 anos, né? E aí já tem um programa esportivo, não tinha no começo, né? A Iniciei Esporte, pois é.
Chegou quando a NC Sport? O Raul, assim, eu escrevia para site, né? Aham. Eu sempre fui muito avesso à questão do vídeo. Eu não me achava legal no vídeo. Eu acho que eu não me acho, né? Mas, então, eu sempre gostava de escrever, porque eu gosto do trabalho, sei lá, de uma matéria bem trabalhada, de uma reportagem, ouvir várias fontes, refazer, fazer várias vezes o mesmo texto. E a TV, ela não te proporciona isso, né? A TV, ela é produção, ela precisa de todo dia de algo diferente. Então, eu sempre fui avesso à TV. Então, eu escrevia para site, fazia trabalho também de assessoria, né? Assessoria de imprensa, e escrevia para alguns sites. Porque tinha essa... eu conseguia me enquadrar, me encontrar melhor nesse meio, né? E quando surgiu a oportunidade da TV Norte, foi me feito o convite, né? Falou, vem pra cá e tal, a gente precisa de um profissional que tenha seu perfil para a produção. Para a produção. Eu falei, tudo bem, para a produção eu aceito e tal, beleza, né? A produção é você coordenar, né? Pautar os repórteres, né? Então é um trabalho nos bastidores. Eu sempre gostei do trabalho dos bastidores. Nunca tive essa necessidade de ir para frente do vídeo. Então isso para mim nunca foi algo que me incomodou. Mas quando você está na TV, as coisas elas acontecem de uma forma que, faltou um repórter. Você é produtor, né? Faltou um repórter. Você tem que fazer. O jornal precisa ir pro ar. Né? Então, na minha vida não foi diferente, né? Na TV Norte. Estava como produtor e faltou um repórter. Você precisa ir lá fazer isso aqui. Você precisa ir na delegacia entrevistar o delegado. Precisa ir lá pegar uma sonora daquele juiz. E você tem que ir, porque você já está lá, não tem como fugir, né? Então eu fui perdendo um pouco do preconceito que eu tinha comigo mesmo em relação a isso. E comecei, cara, beleza. Aí foi me dada a oportunidade para ser repórter e depois porque lá também eu faço política, né? Eu gosto muito de ler questão de política, eu acompanho de perto. Até pela minha formação também, que eu sou especialista em educação étnico-racial aqui pela própria UFAC. Que legal. Então, eu sou muito envolvido nessa causa, a questão racial, da luta das minorias, né? Então, eu procuro ler muito política porque eu sou muito envolvido em relação a isso e também sou produtor cultural, né? Então, faz parte desse meu nicho, né? Da minha vida profissional também. Então, eu procuro acompanhar muito. Então, aí foi me dada a oportunidade como repórter e fui fazendo. Aí quando surgiu o NC Sports. O NC Sports, ele surgiu com o SBT comprou, né, os direitos da Copa do Mundo, né? Aí todas as praças, todas as emissoras foram obrigadas, de uma certa forma, a criar um programa de esporte. Mas a gente já tinha essa ideia, que a direção local já tinha, né? Legal. Foi quando surgiu a oportunidade. No primeiro momento eu fui para ser comentarista, né? Porque a titular é a Lunaira, do NC Sports, que inclusive vai agora fazer a cobertura nos Estados Unidos. E eu comentava para ela, né, e tudo. Aí, às vezes, a Lunaira não podia vir e falava, agora tu vai ter que apresentar o NC. Aí, cara, vamos lá, então, vamos apresentar, né? Então, mas como eu gosto muito de esporte e acompanho o esporte local, futebol e vôlei, eu gosto sempre de estar acompanhando, né? Então, para mim não foi muito difícil. A dificuldade foi ter que lidar diretamente com a câmera. Não por questão de ter medo da câmera, não, pelo contrário. Por uma questão de não gostar muito e tal, mas com o tempo a gente vai, age com naturalidade, parece que você não está falando com ninguém, né? Tá ali sozinho e tal, e começa... E a TV Norte, ela te dá muito essa oportunidade, né? Que outras emissoras, às vezes, não dão, né? Se você quer, tem vontade, eles te dão a oportunidade. Né? E comigo foi assim, eu nunca tive muita rejeição em relação a isso. É evidente que você erra, né? Você vai errar sempre. O ser humano, o erro faz parte. A gente não pode ficar persistindo direto, tentar ter a capacidade de ouvir aqueles mais experientes, né? Eu aprendi muito com alguns jornalistas nesse pouco tempo que eu estou lá. Eu aprendi muito, eu posso citar até a Crisna Lima, que é uma referência no jornalismo, né? É uma pessoa que é muito boa naquilo que faz, né? Tem eu posso dizer, ela tem um posicionamento de câmera, né? Ela tem toda a magia da televisão, ela consegue entender, desenvolver muito bem. Ela sabe o que é fazer jornalismo. Exatamente, ela faz ao vivo. Então, eu aprendi muito com a Cris, ela foi uma das grandes incentivadoras também, né? Você tem que ir pro vídeo, tem que ir pro vídeo. Na época ela era minha chefe, né? De jornalismo. Ela falou, você vai pra LEAC.
Oxe. E pronto, vai lá. Então, tá. Ela falou, tu sabe tudo de política, tu lê tudo, sei o que lá. Eu falei, mas uma coisa é você saber, outra coisa é você pega o microfone e entrar ao vivo aqui no jornal e falar, né? Mas foi tranquilo, cara, e eu entendo que as oportunidades são dadas e a gente tem que aproveitar, né? Sim. Muito bom. O senhor percebe, senhor... Quero o senhor, macho. Você já percebeu alguma facilidade em usar essa parte da comunicação política? Percebi que o senhor gosta muito de política mesmo, né? Então, o senhor já... Eu vou conseguir, em algum momento. Você já percebeu que consegue trazer um pouco da política pra dentro do esporte, em algum jeito de comunicar? Ou de alguma forma não dá pra... São dois caminhos relativamente diferentes que não tem muita comunicação? Olha, a política, falar política como essência, né? Sim. A política como essência, ela está em todos os segmentos da sociedade. E no esporte não é diferente. Você vê briga por federações, né? Você vê briga por associações, por ligas. Então, a gente, quanto jornalista, a gente tem que ter muito cuidado, porque a política ela está inserida em todo o segmento da sociedade. A boa política... Show de bola, mas infelizmente não é só de boa política que vive uma sociedade, né? Tem muitos interesses, às vezes a gente um fulano de tal que é uma entrevista e você não sabe o que está por trás, né? Ah, Isso é porque eu verdade. quero reclamar dessa quadra aqui, não sei o que, não sei o que, mas às vezes ele tem o interesse de, sei lá, ser presidente de uma federação, de uma liga. Então, a gente como jornalista esportivo, mesmo, a gente pensa que é leve, não é, porque tem muitos interesses, tudo é por interesse, infelizmente, Verdade. as coisas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e a política ela está presente, né? Presente, então a gente não pode Todo ser, o jornalista não pode ser inocente, não pode achar que as pessoas gostam de ti, não, elas só querem, na maioria das vezes, te usar Isso é verdade. para ser uma ferramenta para conquistar aquilo que elas querem, ou atingir alguém, ou elogiar alguém, então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Isso é verdade. Isso faz parte. É aqueles, escreve essa matéria aqui sobre essa pessoa aqui. Eu lembro que quando eu trabalhei no GE por um tempo, né? Sim. Eu lembro que uma vez falaram pra mim, Erron, você pode escrever uma matéria sobre um evento que aconteceu? Eu falei, assim, pode mandar pro G1, né? Eu falei, posso ver, qual que é a matéria? Aí o menino me mandou um briefing de um político. Eu falei, pô... Aí hoje, é difícil, né, você cara? falando nisso, hoje em dia tem muito dessas emendas parlamentares que são muito direcionadas à questão de associação, né, para eventos esportivos. Isso e é a verdade. gente que trabalha com esporte, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque você pensa que está fazendo algo bacana, tu tá dando publicidade para um deputado, um fulano da vida aí que não tá nem preocupado nos votos, não tá preocupado de fato com o social, né? Isso é verdade, né? Então, Tá tendo muito campeonato aí agora. Isso, chega no celular 1000 pautas de campeonato. Quando a gente vai precisar, cara, é complicado, aí não dá, né? E onde é eleição ainda. É verdade. Tem que estar muito esperto em relação a isso, né? É, verdade. Mas então, Márcio, só pra finalizar agora falando do senhor ainda. Eu consigo, uma hora eu consigo. Só pra finalizar ainda falando da sua carreira, queria falar de uma coisa muito legal, que foi até a Julie. A Julie trabalha com você. Julie maravilhosa. Um abraço, Julie. Ela até citou uma coisa que eu sabia, né? Porque eu acompanho, já assisti um pouco do programa esportivo lá da TV Norte, que eu gosto de acompanhar os programas esportivos. E aí... Tem que ir lá, cara. Eu tenho que ir lá? Tem que ir lá. Vou lá. Tá Acompanhar, já. parceiro. Beleza. E aí eu fiquei sabendo que o senhor foi... Você foi pra final da Libertadores. De 2025, né? Cara, foi uma Como experiência... é que foi? Tá, vamos começar... Assim, eu sempre tive um sonho de... Na verdade, eu tenho sonhos, né? Em relação a... Eu sou apaixonado por futebol. Sim. E Libertadores e Liga dos Campeões, pra mim, são os meus dois... dentro do futebol, são os dois... Pra mim, é o ápice. Em relação... Eu tenho um sonho tremendo de fazer uma Liga dos Campeões. Vou fazer, se Deus permitir. Amém. Né? Então, a Libertadores estava nesse meu radar. Então, quando surgiu ali... Quando a gente soube que ia ser em Lima, a gente fez... Eu e a Lunária, né? A gente trabalhava junto já. E a gente, cara, como é que a gente vai fazer para ir para Lima e tal? Aí, naquela expectativa. Eu falei, não... Porque, tipo, você é jornalista, mas você ir como torcedor não tem muita graça, porque o jornalismo ele te dá, Raul, muito acesso, te leva a lugares que você, nem com muito dinheiro você tiver, você não conseguiria chegar, né? Tipo, você falar com personalidades, falar com atletas de alto nível, não como fã, mas como jornalista, poder conversar, poder perguntar, né? Então...
Aí a gente fez todo o processo na Conmebol e tudo, e a gente passou, porque existe todo um processo, né, para saber se você de fato você tem o perfil para fazer, porque são milhares de jornalistas querendo cobrir. Muitos deles não acompanham nem futebol, mas quer estar lá porque quer estar numa cabine legal, quer acompanhar de camarote, então é muito fácil, né? O filé todo mundo quer, mas o osso, né? É isso, exatamente. Aí a gente fez todo o processo e graças a Deus os nossos currículos foram aprovados. Legal. Né? E a gente decidiu ir, teve todo o apoio da TV, né? Então foi aí 8 dias muito cansativo, mas muito... não tem dinheiro que pague aquele momento. Porque você fazer uma final, acredito que hoje na América do Sul, Flamengo e Palmeiras são as duas melhores equipes. Tecnicamente também existe a rivalidade. Isso pro jornalismo é muito bom, cara. Sim. Né? Então nós fomos primeiro para Maldonado ali e fizemos um trabalho tipo dos torcedores chegando, né? Claro, foi todo passado uma pauta pra gente, o que é que a gente deveria fazer. E depois fomos para Lima, então foi uma experiência maravilhosa. Pudemos fazer treino, estar ali perto dos jogadores, participar de coletivos, né? Fazer pergunta para a Lunara fez para o Abel Ferreira, eu fiz para o Felipe Luiz antes e depois do jogo da final, no treino da pré-final. Então, para quem gosta de jornalismo esportivo, cara, fazer uma final de Libertadores é algo maravilhoso. Você está perto de grandes jornalistas, né? Tipo, eu conversei muito com o Piperno, que é um jornalista conceituado de São Paulo, que trabalha na Jovem Pan, né? Tive a oportunidade de conhecer outros jornalistas, tipo o Marcelo Conregi. Tive a oportunidade de fazer a chegada do Flamengo no hotel, por volta de 10h30 da noite, eu acredito que nós ficamos conversando ali minutos depois, falando um pouco, né, da experiência dele, ele perguntando sobre a minha situação, a minha experiência de estar ali também, né? Então, claro que existe dentro de qualquer segmento, qualquer profissão tem os estrelas, né? Que é aquelas pessoas que se acham que são mais do que os outros, mas na grande maioria são profissionais muito... e eles não te ver como inferior, pelo contrário, te ver como profissional, como qualquer outro. Nós estávamos lá e com a bandeira do SBT isso abre muitas portas também, que é um canal muito conhecido, né? E foi muito bom. Pude aprender muito, a oportunidade de conhecer jornalistas. João Guilherme, conversei muito com o João Guilherme, né? Que para mim é um dos maiores narradores ali. João Guilherme maravilhoso. Legal. Mauro César Pereira, que é crítico, mas eu gosto muito dos posicionamentos deles, né? A galera da Globo também, muita gente boa. O próprio Vinic, que é da Nacional do SBT, a gente conversou muito, fizemos trabalho junto. E além de jornalistas internacionais, né? Argentina, nos próprios Estados Unidos também a gente tinha jornalista lá, porque é uma final que chamou muita atenção. Então foi maravilhoso, cara, maravilhoso, porque a gente dormia 2-3 horas por noite, porque a gente tinha que fazer ao vivo para todas as praças, né, que a gente chama, que é onde a TV tem, né? Tinha entrava para Tocantins, Amazonas, Roraima. Porque a TV Norte, a gente foi para fazer para toda a rede, né? Não foi só pro Acre, caramba. E a Lunara ainda fazia para a própria Nacional. E aconteceu aquele torcedor que morreu do Palmeiras, né? Na véspera do jogo. Então aquilo aumentou mais o trabalho para a gente ainda. A gente passava o dia na rua, cara. A gente só vinha no hotel, tomava banho, dormia 2-3 horinhas. De madrugada tinha que acordar para fazer ao vivo, porque o horário de Líbia é o mesmo daqui, né? Então diferente de 2 horas para o horário de Brasília, então a gente trabalhava bastante. Mas foi maravilhoso. Não, imagina. E coroou com o Flamengo sendo campeão, né? Amém. Eu não podia torcer ali, estar ali nas cabines da... Eu não acho legal, assim, que eu tava lá trabalhando, né? Então, sim. Mas fiquei muito feliz, né? Foi um jogo muito bom, gostei muito do jogo, uma organização bacana. Lima é uma cidade maravilhosa, né? E torcedor apaixonado pelo futebol brasileiro. Então agora é olhar para a Liga dos Campeões de 2025 e 2026, 2027. 27. Legal, pô, espero que dê certo, né? Aí. E eu penso também, penso em estar na final desse ano também, se Deus quiser, a Libertadores, que vai ser em Montevidéu, né, no Uruguai. Estou trabalhando para isso, o rapaz está lá, né? Mas é isso, é muito bom, cara. É uma experiência maravilhosa. Eu estava até conversando com o meu sobrinho, ele falando, tio, você vai de novo para a final da Libertadores? Eu falei, vou, mas eu não quero que o Flamengo seja na final, não. E, pô, que é isso? Não, porque você tá trabalhando com o time do coração, não é legal, dá uma coisa ruim e tal. Então, fica nervoso. Que seja Corinthians, Palmeiras, sei lá, alguém assim, pra ele poder não torcer pra ninguém e poder fazer um trabalho bacana. Mas foi muito legal, cara, muito bom. Eu sou assessor de comunicação de um time, e aí teve uma situação engraçada que o time fez um gol de virada em uma partida.
E aí chamaram minha atenção porque eu dei um grito no final, no fundo do vídeo. No fundo não, né? Porque o telefone tava na minha mão. Então foi bem no vídeo mesmo. Falaram, Raman, edita lá, apaga lá. Eu falei, já tá postado, não dá não. Desculpa. Tá lá meu grito. Então realmente é bem diferente, né? Tá com o time do coração ali na frente. Cara, e tipo, tem que agir profissionalmente. Tipo, no lugar que a gente tava, tinha torcedores. A imprensa paulista, ela é muito, não tô falando, mas são muito barristas, né? Sim. A gente tava lá de colegas de São Paulo também, eles. Não tô nem aí, tosse mesmo. Mas eu não acho legal, não. Acho que tem que, expressar, bater uma palma e tal, mas ficar ali como torcedor, não acho legal, porque eu acho que é um desrespeito pra quem acompanha a gente que não torce pro time da gente, né? Então a gente tem que procurar ser neutro. Não dá pra ser neutro, mas pelo menos respeitar a opinião do outro. Tudo bem. Acho que eu tenho uma pergunta que me veio à cabeça também. Acho que cola com o que você vem falando, que é a parte que você disse que era produtor, né? Gosta mais da parte de produção e acabou virando repórter de campo. Você vê que tem alguma facilidade em justamente, por exemplo, acho que até posso trazer uma analogia pro futebol, como se fosse tipo o Louco Abreu, que ele era treinador e jogador, sabe? Você vê que essa parte de ser produtor, né? De ter a facilidade ali, o gosto mais de ser produtor, e aí você vai pro campo, você vê que tem uma facilidade mais assim, tipo, não, preciso ser dessa forma, ou então até mesmo com a Lunário, tipo, Lunário, você vai fazer dessa forma aqui, aí você já é tipo o produtor do lado dela, sabe? Cara, assim, eu recomendo principalmente para TV, né? Se você tiver a oportunidade de começar como produtor, é muito bom. Primeiro, que você vai virar repórter e vai ter todas as fontes na tua mão. Não vai ter que estar perturbando o produtor, né? E te dá mais a sensibilidade. A gente, quando produtor, a gente tem mais aquela sensibilidade de... Porque quando repórter no dia a dia é muito difícil, porque são muitas pautas, então você não tem tempo de estar pensando, não tem tempo de fazer uma análise de algo. Então, eu recomendo quem quiser começar na TV, no jornalismo, começa como produtor, né? Primeiro você vai conhecer seus colegas de trabalho, saber quem é quem, né? Ali e tal, saber o perfil de cada um, a personalidade, né? E poder já ter o contato direto com as fontes, né? Porque o produtor, o trabalho dele é esse, conversa, aí só passa pro repórter, você vai procurar fulano em tal canto, o assunto é esse, a pauta é essa, o direcionamento é esse. Então, quando você for repórter, você já vai ter meio que automático na tua cabeça o que fazer, né? Então tu vai só aperfeiçoar a tua parte técnica mesmo, né? Então é muito recomendável você começar como produtor, porque eu acho que a base do jornalismo de TV é a produção. A partir daí você começa a galgar repórter, e depois repórter especial, apresentador, e aí por diante vai seguindo e é só sucesso. Legal. Não tinha parado para pensar nessa parte, mas porque é verdade. Eu tenho colegas que já fizeram parte de produção, né? Como estágio. Mas eu só fiz a parte mesmo de jornalista. E sempre que eles vinham me falar sobre essa parte de produção, para mim era um mundo totalmente diferente, né? Um mundo muito mais, na minha cabeça, muito mais difícil. Mas justamente por ter que se envolver com as pautas, aí ter que ir atrás de fonte e tal. Inclusive eu achava que os jornalistas que tinham que ir atrás de fonte. Mas Mas o bom jornalista vai atrás de fonte. O produtor, né? Ele porque tem muito jornalista também, repórter que é meio folgado, né? Você quer jogar tudo nas costas do produtor. E o produtor, ele não pode ser a tua fonte de tudo, né? Então, você tem que se pautar também. Porque quando você sai pra rua, no teu campo de visão, as pautas estão ali. Então, você tem que trazer, pelo menos a ideia do produtor. Né? Ó, eu vi lá, passei lá naquela rua ali, eu vi cheio de mato, de lixo. Tá aqui, faz uma pesquisa pra gente. Então, o repórter tem que ter essa responsabilidade também. Legal. Né? Legal. Mas é isso. Fica aí a dica pros calouros, pra vocês prestarem atenção nisso quando vocês forem se desenvolvendo no curso. Exatamente. Então, mestre, vamos falar sobre o assunto principal agora. Vou trazer aqui, que é pra falar sobre a Copa do Mundo. Porque a gente é ano de Copa, inclusive agora faltam mais ou menos uns 10 dias pra começar a Copa, né? Dia 11, né? E aí, inclusive, antes de começar, o senhor por acaso vai ficar 1 da madrugada assistindo Uzbequistão e Jordânia? Curaçao. Você vai estar lá? Olha, Ramon, eu gosto de futebol. Eu gosto dessas coisas assim meio sinistras, ó, cara. Eu tenho essa... Não, eu também. Eu lembro que eu passava a madrugada assistindo futebol japonês, croata, holandês. Então, Japão assim. Que pode cruzar com a seleção brasileira. Exatamente. Né? Eu estarei lá. Pois eu queria trazer, como eu falei no começo, né? As visões dos jornalistas acrianos esportivos sobre a Copa do Mundo,
que acho que pouco se tem a oportunidade de falar sobre isso, principalmente na época que eles estão... não sei se eu acompanho outras seleções também, né? Mas Sim, na época que eles estão se classificando, né? E tal. E aí eu queria ver com o senhor, você, Raul, como é que vai ver, como é que o senhor... Primeiro, né? Como é que você vê a Copa do Mundo esse ano, né? As seleções, principalmente as pequenas que vão aparecer, que pode ser surpresa, as já consagradas, as recentes campeãs, e principalmente o Brasil. O senhor acha que ele já tá, esse ano ele tá bem desenvolvido, tá firme, ou se ainda tem muita ponta solta? Aí fica livre com o senhor. Raul, é interessante a gente comentar sobre Copa do Mundo, porque o torcedor de Copa do Mundo é um torcedor diferente. Você que trabalha em futebol, você sabe, né? Sim. O torcedor de Copa do Mundo, ele acha que o Neymar é o Neymar de 2000, sei lá, do tempo do Santos, que ele é o cara que decidia tudo. Isso. Então, a gente que acompanha futebol no dia a dia, e eu confesso pra você que eu gosto de Copa do Mundo e tudo, mas eu como jornalista que trabalha no meio, eu não me encanta a Copa do Mundo, porque É mesmo? porque tipo é muita festa, né? Porque a Copa do Mundo na prática ela é muito feita para questão comercial, né? Certo. Então, mas vamos falar, tá? Eu não sou contra a Copa do Mundo. O senhor pode... Não, tá tudo bem. Tá livre aqui. Quer falar, eu quero que a Copa do Mundo acabe, seja só o campeonato aqui, tá tudo bem. Porque, olha, falando das principais seleções, eu acho que o Brasil hoje ele não está entre as 5 seleções favoritas, né? Não está. Eu acho que hoje a gente tem seleções à frente do Brasil, como Espanha, Portugal, né? A própria Argentina está na nossa frente. Espanha, Portugal, Argentina, deixa eu ver qual é a outra, meu Deus. França. França, para mim são as favoritas, né? Então, eu coloco Espanha, Portugal, França... Não, França, Portugal, Espanha, Argentina e Brasil. Certo. Então, são as seleções que estão aí. O Brasil, ele vai depender muito da questão coletiva, né? Hoje a gente não tem um craque. Vinícius Júnior é um jogador bom? É um jogador bom. Mas não é um Ronaldo Fenômeno, não é um Romário. E o que eu vejo muito hoje, Raul, na seleção é falta de personalidade. As nossas seleções, as que foram campeãs, elas sempre tiveram jogadores de personalidade muito forte, de chamar a responsabilidade, né? Mesmo nos momentos difíceis ali de 94, a gente tinha, você não é nem nascido ainda, mas tinha Romário, né? Eu acompanhei muito pouco, mas eu já li muito, então com a internet a gente consegue ver. Em 2002 a gente tinha ali o Ronaldo Fenômeno, tinha o Rivaldo, que é um jogador que não é midiático, mas chamava a responsabilidade, né? Então, e o Brasil hoje ele é muito carente disso, e a convocação do Neymar, ela vai muito em cima disso. Eu acompanhei muito a pré-convocação do Neymar. Então, existia um lobby muito grande por parte dos atletas. Sim, né? existia. Casemiro, outros atletas ali falando, não, tem que levar o Neymar. Então, eu fiquei um pouco decepcionado com o professor Ancelotti. Legal. Né? Porque eu acho que ele é um treinador grande, ele não tem que se submeter a nada. Né? E se você for levar, eu não estou dizendo aqui que o Neymar é um perna de pau, pelo contrário, o Neymar é um craque, é um cara maravilhoso dentro de campo, mas só que hoje ele não tem condição física de jogar uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo parte do princípio que é para quem está no seu ápice técnico, físico, né? E o Neymar não é esse atleta e há muito tempo que não é. Né? Então, só que o reflexo disso é a falta de personalidade dos atletas. Né? Tanto é que o atleta que ficou fora só vivia chamando Neymar, ela tirou ele, o João Pedro, e colocou o Neymar. Então, para você que o Romário em 94, você pode pesquisar no YouTube, em nada mais nova, bateu no peito e falou, essa Copa do Mundo eu vou trazer. Por mais que ele trouxesse, mas ele tinha personalidade para fazer isso, né? Então, aí eu falo assim, o Ronaldo foi machucado para a Copa de 2002. Gente, o Ronaldo naquele tempo acho que tinha 26, 25 anos, né? Então, é diferente. E o Neymar, eu acho que, não sei se o ambiente vai ficar melhor, se o ambiente vai melhorar internamente, né? Mas só que dentro de campo não é um clube social, não é uma igreja que todo mundo tem que estar bem. Tem que entrar em campo e jogar. Né? Então, eu parto desse princípio. Né? Tem atletas, tem times campeões que jogadores não se falam, mas dentro de campo tem jogadores com personalidade que vão lá e resolvem. Né? Então, eu estava até acompanhando agora há pouco, antes de vir para cá, sobre os possíveis adversários, né, do Brasil já na próxima fase. Passando a primeira, eu acredito que vai passar, né? Também já é demais. A gente pode pegar a Holanda, né? Pode pegar até próprio Portugal, né?
Então é muito difícil. Se você acompanhar hoje, você acompanha, e eu aconselho a quem está assistindo a gente acompanhar um pouco da seleção portuguesa, cara. A seleção portuguesa tem acho que é uma das seleções mais dos últimos tempos de Portugal. Seleção maravilhosa. Jogadores que decidem seus clubes. Verdade. Na seleção a gente não tem jogador que decide. A gente tem o Vinícius Júnior, que decide aqui, lá. Rafinha. E quem? Né? Então, a gente não tem jogadores de alto nível, né? Eu sou flamenguista. Claro, eu gostei de ver jogadores do Flamengo convocado, mas quando você tem que recorrer a veteranos como Danilo, como Alexandro, né? Aí tá errado alguma coisa, né, gente? A gente até, por um leve período de tempo, ainda se passou o Thiago Silva ser convocado foi de novo. Cogitado, exatamente. A gente não tá questionando aqui, Raul, a questão técnica desses atletas. São atletas que jogaram em alto nível, mas não conseguem jogar mais hoje, né? Então aí você vai pegar seleções com marcar um Vitinha no meio de campo português. O cara corre 120 minutos, parece que tá... Entendeu? Sim. Então, é isso que me preocupa quanto... Eu acho que deveria, a gente... Claro, você fala assim, não tem muitos atletas, mas, pelo menos dar uma oxigenada na questão da idade, já que tu não tem muito técnica. Vamos colocar um time forte fisicamente, com gás, porque acho que daria pra gente brigar, mas é uma opção do treinador, né? Então a gente tem que respeitar, torcer. E eu espero que faça uma boa campanha, mas eu acredito em título muito difícil. Claro que um torneio mata-mata, ela proporciona essa situação, né? Que você conseguir, mesmo tendo um time razoável, conseguir ser campeão. Coisa que um campeonato de ponto corrido você não consegue. Não, é impossível. Aí você tem que ter... Constância. Exatamente. Tem que ter um bom físico, uma boa técnica. Mas um torneio mata-mata... Vamos aguardar. Eu acredito que o primeiro teste contra o Marrocos, né? Marrocos é uma seleção muito boa. A gente ficou no top 4 duas Copas seguidas. Exatamente. Então, já é um bom teste para iniciar. Né? Tem que ganhar e ganhar convencendo. Porque a partir daí, acho que o time começa a ganhar corpo. Agora, se não fizer uma boa estreia... Porque as duas outras equipes, a Escócia e o Haiti? Haiti, né? Acho que é Haiti, São... bem que tomou 2 gols do Panamá, né? Então, tem isso. A minha mãe fica torcendo, né? Fala, não sei o que. E uma mãe, assim... Tem aqueles memes da internet, né? Sim. Que o tiozão fala, e o Romário foi chamado, né? Então, a realidade... É tipo, como eu tô te falando, o torcedor de Copa do Mundo é um torcedor diferente, porque ele não acompanha o futebol no dia a dia. Sim. Né? Ele vê a seleção, ele acha que a seleção é a melhor seleção do mundo, que todo mundo respeita a camisa do Brasil e ninguém respeita hoje mais. Não respeita mais, né? Infelizmente. É verdade. Eu vejo muito, assim... eu lembro, quando eu comecei a acompanhar futebol de verdade... Foi lá por volta de 2018. Antes da Copa do Mundo 2018. Sim. Porque um dia eu tava sem nada pra fazer. Eu me formei em 2019, né? No terceirão foi. Então ainda tava na escola. Segundo ano do ensino médio. E aí um dia eu tava sem nada pra fazer. Era um fim de semana. Eu falei, caramba, vou ver como está a classificação pra Copa do Mundo. E comecei aí nesse dia, não sei o que deu em mim. Que é como se tivesse dado um estalo na minha cabeça, que aí eu percebi que eu realmente comecei a acompanhar de verdade futebol. Legal. E aí, eu deixei até anotado um resultado que foi a Croácia. Eu acompanhava muito a Croácia por causa de um trabalho que eu fiz no 6º período. Pô, legal. Né, no 6º período não, no 6º ano do ensino fundamental, eu fiz um trabalhinho da Croácia. E aí eu comecei a acompanhar a Croácia desde então. Porque eu comecei a gostar deles. E aí eu lembro que nessa época a Croácia, ela tava pau a pau com a Islândia. E eu tava tipo, meu Deus, por que a Croácia tá disputando com a Islândia? Quem é a Islândia? Foi aí também que eu comecei a acompanhar muitos países. Eu aprendi bandeiras de vários países por causa da Copa do Mundo. E aí eu vejo que daquela época de 2018, até um pouco antes, né, que eu lembro também de ouvir, na Copa de 2014, por exemplo, eu lembrava muito sobre uma Neymar dependência, que tinha isso, né? A Neymar dependência, que realmente era tipo como se fosse o Flamengo hoje sem o Arrascaeta. Sem o Arrascaeta, sem o Neymar, a seleção não joga. E realmente, os jogos sem o Neymar naquela época tinham uma qualidade muito inferior quando o Neymar não estava em campo. E quando ele estava em campo, era um time totalmente diferente, né? Não sei se pela confiança
Até pelo momento que ele vivia também, ou né? exclusivamente pela qualidade técnica que ele tinha, exatamente. Só que aí eu fui vendo que com o passar dos anos, quando o Neymar ele foi pro Paris Saint-Germain e foi decaindo ali um pouco, até aquela final que eles foram contra... Qual foi a final que o PSG foi? Que eles perderam? Foi contra um time... Acho que foi o Bayern? Não sei. Acho que foi o Bayern, eu não tô lembrado. Pois é, teve uma final de Champions League que o PSG foi, que o Neymar foi doido. isso, pois é. E aí eu penso muito assim, que desde então não teve mais essa dependência, né? Porque não existia mais o Neymar, né? Ele foi pro um time árabe, Sim. né? E aí sumiu do mapa total. Apareceu no Santos. Pois é, e aí eu vejo muito que a seleção teve que se virar. Ou ela aprendia a ser sem Neymar, ou ela parar de existir. E eu vejo que a seleção aprendeu a jogar sem o Neymar, Sim. né? Ela acabou tendo a sua qualidade própria. Só que aí eu percebo que mesmo com o Neymar, mesmo que ele tivesse uma qualidade técnica de novo, né, que ele voltasse a performar como ele já performou antes, eu vejo que a seleção, ela não tem mais uma Neymar dependência, mas é justamente isso que você falou, que ela não tem um jogador referência, né? Por exemplo, a gente pensa no Casemiro capitão, o Casemiro referência no meio de campo, mas não é a referência da seleção. Exatamente. Marquinhos é um ótimo zagueiro, bicampeão de Champions, não é a referência da seleção. A gente tem uma deficiência em laterais há 8 anos e nunca se resolveu. Não tem uma referência. E falta, eu volto naquele citar aquilo do começo, falta muita personalidade por parte dos jogadores. Às vezes não precisa nem o cara ser um craque, mas se ele tem uma personalidade de chamar a responsabilidade, ele traz confiança para o grupo, né? E muitas vezes a seleção não tem isso hoje, tanto é que fica meio querendo se esconder nas costas do Neymar, né? Pois é. Aí leva um atleta sem condições físicas para uma Copa do Mundo, né? E até eu li o Mauro César essa semana e falando assim, se nesse período um atleta se machucar da seleção, o Ancelotti vai ter o entendimento, dizer, não, ele vai ficar aqui com a gente até o final da Copa. Uhum. Então, tu abre um precedente para uma série de situações que na Copa do Mundo não vai conseguir, né? Eu penso que Copa do Mundo é muito concentração, sem muita festa, né? Sim. Então, toda vez que o Brasil foi nessa festa, a convocação, não gostei, foi aquele... Eu também não gostei, achei ridículo. Foi um show pirotécnico, e cara, isso não é dessa forma. Uhum. Pro torcedor, volta a bater, pro torcedor, com todo respeito, que não entende, que é torcedor de Copa do Mundo, ele vai achar bonito, né? Mas só que na prática isso não funciona, cara. Uhum. Não funciona, pra tu ver as grandes... A seleção argentina chegou discretamente nos Estados Unidos, não teve... É a seleção campeã do mundo, né? Isso é verdade. Então... E mas com um dos melhores jogadores do mundo. Toda vez que tu ouve essa festa, tomara que eu esteja errado. Não, né? Tomara, sim. até porque eu torço pela seleção muito pelo Everton, né? O Everton, ele é o nosso orgulho, né? Do Acre, sim, é um cara que certeza. merece muito, né? Não estava esperando. Eu espero que ele seja titular em algum momento. E se existir critérios técnicos, hoje o Everton vai ser é o melhor. seleção. Ele não é o terceiro goleiro pra mim. Aí tem gente que ainda pensa que o Ederson joga no futebol inglês ainda, pode ter uma ideia. O cara tá lá da Turquia tomando frango, né? Então, como é que é o Alisson tá machucado até um dia dele, gente. O Alisson tá machucado. Ele tá visivelmente fora do peso. Então, o atleta hoje, o goleiro mais preparado, tecnicamente e fisicamente, é o Everton. É o Everton. Que foi chamado no lugar do Bento. E eu não digo nem só pelo erro que o Bento fez um dia antes do jogo, da convocação, mas porque eu acho que teve, assim, uma conversa ali interna que falou, acho que ao invés de chamar o Bento, eu não lembro quem saiu da lista. Porque tinha uma lista de 5 jogadores. O Bento, o Hugo também, né? Acho que foi o Hugo que ficou fora da pré-lista. Foi. E aí eu fiquei tipo... Eu acho que houve uma conversa interna ali falando, vamos chamar o Everton, porque ele já faz parte do grupo, né? A gente tava fazendo a reação lá no YouTube da TV, eu e a Lunária. Uhum. Eu falei, o Everton vai ser chamado. Ela falou, eu digo, porque é o mínimo, cara, porque pra quem tá acompanhando, sabe que o Alisson e o Ederson não tem condição hoje, porque estão fora. O Ederson porque não tá legal, a fase dele não tá legal. Sim, isso é verdade. O Alisson porque não vem jogando. Goleiro, você quer trabalha no dia a dia com futebol, o goleiro é o cara que tem que estar nos cascos ali, 100%, não pode... Sim.
tá meia boca o goleiro. Uhum. Entende? O lateral dá de você enganar ali, fazer alguém fazer a cobertura, mas o goleiro não. O goleiro tem que estar 100%. É porque o goleiro tá nas costas de todo mundo, né? Então o atacante vai pensar se ele não tem uma segurança atrás, né? Então realmente, todo time bom começa por um bom goleiro, exatamente. E aí, eu não sei se eu finalizei o meu pensamento, mas é justamente isso. A seleção hoje em dia ela não vai ter essa referência, né? Eu concordo com o que você disse. E eu vejo que até, pegando até um pouco do que você falou, chamar o Neymar às vezes não é nem por chamar o Neymar, né? Ou porque não, ele vai se recuperar e vai ajudar. Pra ter um escudo, não. Pra ter um escudo. Acho que se a seleção vencer, é porque o Neymar tava lá. Agora, se a seleção perder, também vai ser culpa do Neymar que tá lá. Exatamente. Eu acho que ele é uma faca de dois gumes lá, de certa forma. Não no sentido de ter faca de dois gumes, no sentido de ele ajudar, né? Sim. Que eu acho que ele pode ajudar. Sim, claro. Se ele se recuperar e ele entrar ali 20 minutos, 30 minutos no jogo, eu acho que ele pode ter um pouco de Neymar ali. Sim. Mas de resto... Mas eu penso muito, Raul, em relação a quando você fala jogar 10 minutos, beleza. Mas desde que o jogador ele esteja no ápice da sua performance, esteja bem. Tipo o Ronaldo em 2002. Mas o Ronaldo vinha muito bem. Foi um acidente que ele se machucou-se e conseguiu se recuperar em 2002. Mas o Neymar, ele não vem bem, cara. Os últimos 4 anos do Neymar foi só de decadência. Né? Tomara que ele faça alguma coisa, mas é difícil você esperar por um atleta que você acha que ele vai. Entendeu? Sim. Não, cara, diferente do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, tipo, você se machuca lá dias antes da Copa. Vale a pena você esperar, porque você sabe que ele tá em condições que vem jogando bem, foi o melhor do mundo e tal. Mas o Neymar, não sei. Mas tudo bem, né? Vamos torcer. Não sei se é uma pergunta polêmica, mas se o Neymar, se o senhor pudesse, você se pudesse trazer outro jogador no lugar do Neymar, você acha que traria quem? Cara, eu acho que no lugar do Neymar, eu penso que não um atacante. Eu acho que o Brasil hoje, até acompanhava os comentários que estão lá nos Estados Unidos, eles falavam que o Brasil hoje precisa de meio de campo. É verdade. Mas pulmão no meio de campo. Ele levou o Casemiro, levou o Fabinho. São 2 veteranos. Né? Então, o Paquetá pode fazer a posição de volante um pouco para trás? Pode, mas não é o ideal. Eu acredito que... e as grandes seleções que ganharam, tipo 2002, a gente tinha volantes com pulmão, porque precisa muito, né? Tipo, 2002 tinha o Cleberson e o Gilberto Silva ali, na frente dos 2 zagueiros. Então, mas é um futebol feio. Não, cara, é pra tu ganhar. A Copa do Mundo é pra tu ganhar. Copa do Mundo vai pra ganhar, tu não vai pra dar show. Quando tu tem um Messi, tu tem um Cristiano Ronaldo, beleza. Mas a gente não tem esses caras. Então a gente tem que pensar, se você pensa em ganhar, você tem que ter fôlego, pulmão. Então eu acho que o Brasil deveria, na minha humilde opinião, não levaria mais um atacante, né? Deixaria o Neymar e traria um jogador mais de meio. Seja ele um pouco mais ofensivo, mas eu traria um jogador de meio, porque a gente precisa. A gente tá levando 2 veteranos. Tu vai contar com o Fabinho, com todo respeito? Né? E aí? E jogador de meio de campo, ele se machuca muito e pega muito cartão. Muitas vezes é expulso. Né? Na prática, hoje só tem 4 meio de campo. E é muito pouco para uma Copa do Mundo. Uma coisa que eu percebi, não sei se você teve a mesma noção que eu, mas na partida contra o Panamá, acho que o meio de campo melhorou muito quando saiu o Casemiro e o Bruno Guimarães, que são mais jogadores de marcação. Quando entrou o Paquetá e quem foi que entrou junto com o Paquetá? Foi o Danilo do Botafogo, que são jogadores mais pra frente, né? Então saíram 2 de marcação, entrou 2 jogadores mais pra frente, que não tem tanto, não tem tantas qualidades voltadas pra marcação. Sim. Mas ainda assim o Brasil melhorou muito. Não digo nem pelos 5 gols que saíram, mas porque melhorou o meio de campo. Você tem que analisar o conjunto como um todo, né? O jogo. Mas você tem razão quando você diz isso. Então eu penso que o meio de campo do Brasil está muito frágil. Eu acho que deveria ter mais uma peça e nós perdemos essa peça, né? Aí você não pode contar muito com o Alexandro. O Alexandro tecnicamente é bom, mas não tem um físico para aguentar, cara. Não tem. Não tem, né? O nosso lateral direito, o Wesley, ex-Flamengo, ele ataca muito bem, mas é muito na defesa, faz muita bobeira. Então você precisa ter
um meio de campo ali robusto. Nós temos uma zaga boa, eu acredito Sim. que nós temos uma zaga Eles têm, sim. muito boa, mas é a escolha do treinador, né? É muito Eu penso, quando a gente pega uma Portugal pela frente ali, eu fico com medo, cara, porque você que acompanha futebol todo dia, você sabe que tanto para o mal quanto para o bem, o futebol passa pelo meio de campo, né? Sim. Então, se você não tem um meio de campo seguro, consistente, é muito difícil. Estoura na zaga. E o zagueiro, às vezes, complicado, né? Então, os manos erram. Acho que a gente pode se encaminhar pro final. Mas antes disso, não sei se você vai ter na cabeça a escalação da seleção brasileira, mas você tem uma escalação, sim, que você gostaria que fosse? Tá, que fosse. Titular. Titular, eu acho que o Everton, não por ser acriano, Tá. mas por ser... Acho que tecnicamente é o que está melhor. Sim. Eu colocaria aquele lateral... começaria com o Alexandro na esquerda, porque é o que a gente tem tecnicamente, né? O Léo Pereira e o Magalhães. Léo Pereira e Magalhães. O Léo Pereira tem uma técnica muito boa. Também é canhoto. É, canhoto. O Welas na direita, e no meio de campo eu entraria com o Paquetá, Danilo e Casemiro. Eita. Eu colocaria três no meio de campo. É um 4-3-3, então. Isso. Porque o Brasil joga um 4-2-3-1, alguma coisa assim. É, isso. E colocaria o Vini, o Rafinha. Acho que fecha. Falta mais um. Então centroavante. eu colocaria o Endrick. O Endrick, centroavante. Eu acho que o Endrick é um cara desses poucos meninos da seleção que tem uma personalidade, cara. Ele é um cara que... Verdade, é verdade. Ele não sente. Tanto é... Pro futuro, né? E você viu até no próprio Palmeiras. Ele carregou o título do Palmeiras nas costas. Foi o Abel. Cara, que carregou aquele título foi o Endrick. Foi o Endrick, é verdade. 17 anos. Então, eu acredito que o Endrick vai terminar a Copa do Mundo como titular. Acho que é questão de tempo. Eu também acho, na verdade. Ele é um cara que não sente. Lugar. Físico muito bom, chuta muito bem, não fica tremendo. O Rafinha é um bom jogador, eu gosto muito do Rafinha, mas eu tenho não sei, não consigo levar a confiança dele. Eu confio mais no Endrick, cara, não sei. Não, eu acho justo. Eu acho que quando o Duane e o Kelto vieram aqui, né, acho que eu não montei a minha escalação. Mas acho que eu teria ali colocou quem na direita, na lateral? O Wesley, né? O Wesley, Alexandro. Ao invés do Léo Pereira, eu ia deixar o Marquinhos mesmo. E você falou Magalhães, mas o Martinelli, né? O zagueiro, isso. O Martinelli... Interrompemos agora na final. Foi, coitado. Ele é um bom zagueiro, cara. Mas ele é um ótimo zagueiro. Foi o melhor jogador do Arsenal. E você colocar o zagueiro pra bater pênalti também, cara, eu não entendo. O Flamengo perdeu uns 2 títulos assim. Pelo menos tem personalidade, né? Aí o Marquinhos, Martinelli. Acho que eu colocaria o Everton no gol também. Aí no meio eu deixaria o Casemiro e o Paquetá. Aí eu botaria o Vini e o Rafinha. E no meio, de centroavante, eu deixaria o Endrick também. Acho que, pra mim, essa é a seleção. Não gosto muito do acho que é Marco. Como é o nome do centroavante? O que tava disputando vaga com o Pedro, né? Eu sei que é. Pois é. Futebol inglês, esqueci agora. Mas eu não gosto muito dele, eu sempre achei ele muito... O Endrick, ele é um cara que ele consegue jogar de centroavante e consegue sair pra buscar também, porque ele tem uma técnica muito boa. Ele é rápido. Exatamente, chuta muito bem. Então tem várias vantagens nesse ponto aí. E aí de 12º jogador eu deixaria ali o próprio atacante, que eu esqueci o nome. Matheus Cunha? Matheus Cunha, isso. Deixaria ele de 12º jogador ali, porque ele é um ótimo centroavante, mas ele não é muito móvel, isso me incomoda. Não gosto de centroavante que não é móvel. Nos meus joguinhos eu nunca tive centroavantes postes, eu gosto de centroavante móvel. Pois é. Bem, senhor Levi, eu acho que a gente pode se encaminhar ao final. Rauan. Acho que a gente falou bastante coisa. Vamos torcer, né? A gente faz crítica aqui, mas não é contra a seleção, certeza. né? Porque a gente acompanha no dia a dia, a gente fica incomodado com alguns pontos, mas faz parte do futebol. O futebol, como na vida, não tem unanimidade. E a gente, por acompanhar e gostar da área, acaba que o nosso jeito de torcer é analisando. Né? Exatamente. Acho que a gente tá sempre... A gente saber do que a gente tá falando, né? Estudar sobre isso, traz essa visão de tipo... A gente reclama, mas não tá contra. A gente só quer o bem. Exatamente. Eu sempre vi dessa forma. Tipo, falar do futebol criando, né? Tipo, nossa... A manchete, mais um vexame, mas
a gente torce, né? Exatamente. Tipo, a gente fica triste. Tipo, eu não queria estar levando 6-0 de um time de Rondônia. Mas a gente tem que entender que a gente que vive no dia a dia, a gente sabe por que isso acontece, né? Então, Pois é. tem todo um processo para poder chegar a um resultado desse, não é por acaso. Não é por acaso, exatamente. Então, antes de encerrar, queria só que o senhor deixasse uma mensagem para os calouros, os acadêmicos de jornalismo que possam estar assistindo esse episódio do SensaCast Legal. e futuros estudantes, né, de jornalismo do ano que vem que possam vir a se interessar em entrar no curso de jornalismo, ou alguma moça, algum moço que, poxa, eu quero ser jornalista esportivo, só que eu não sei por onde eu começo. Então, se eu quiser deixar uma mensagem para eles, pra gente. Raul, primeiramente, agradecer você, né, pelo convite. Obrigado. Você, toda a Atlética aí, tá de volta aqui na UFAC é maravilhoso, né? Imagino que sim. O esporte é muito bom, e a gente falar do que a gente gosta e trabalhar com o que a gente gosta não tem preço. E para a meninada que está assistindo a gente aí, que pretende, e já está no curso e que pretende entrar, o jornalismo esportivo, o jornalismo como um todo, acho que a gente tem que encarar como que a gente pode fazer o nosso melhor fazendo social, né? O jornalismo é fazer social, é dar oportunidade, mostrar os fatos, procurar imparcial. É difícil a gente ser imparcial porque a gente é ser humano e erra todos os dias, né? Mas a gente procura trabalhar com a verdade, e quando você trabalha com a verdade, você é respeitado até por quem não gosta de você. Sim. Né? Mas você é respeitado porque você sempre está pautado na verdade. Isso é muito bom. Então, jornalismo é apaixonante. Se você gosta de jornalismo, você não vai ficar rico no jornalismo, mas você vai ter uma vida feliz e vai poder chegar em casa feliz porque você está fazendo o que gosta. Porque você trabalhar o dia todo e chegar em casa não gostando daquilo que faz é traumático, né? Então, jornalismo é encantador, e para quem gosta, sucesso. E a gente tá aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, procura a gente tem uma experiência muito pouco, mas o pouco que a gente tem a gente tem o maior prazer em compartilhar. Maravilha, legal, ótima mensagem. Eu tenho uma dúvida que eu esqueci de tirar antes. Diga. O que significa NC Esporte? NC Esportes é o Grupo Norte, né? É a logo do grupo, né? Ah, tá. Então NC não tem... É Norte Comunicação. Meu Deus, é Norte Comunicação. É Norte Comunicação. Faz sentido agora. Norte Comunicação. Eu tava com isso na cabeça, eu pensando, o que é NC? Fiquei criando todas as siglas possíveis. E falar possíveis. em NC, deixar um recado pra galera. Acompanhe a TV Norte. Ah, porque, sim, claro. a gente tem, pela primeira vez na história, a gente vai ter uma jornalista acriana, Sim. mulher, que é a Lunária, uma menina maravilhosa, um profissional competentíssima. Esteve em Lima comigo, né? Ela foi escolhida para compor o Grupo Norte Comunicação, que vai ter 10 jornalistas nos Estados Unidos, vão estar sediados em Miami, Orlando e Nova York, vão estar acompanhando essas seleções, a seleção brasileira até a final da Copa, e vão trazer material exclusivo com a nossa linguagem da Amazônia, né? Com o nosso jeito de fazer jornalismo. Então, pela primeira vez, então, o Grupo Norte SBT proporcionou essa oportunidade aos nossos colegas, e a gente está muito feliz porque é um trabalho de muitas mãos, né? Sim. Então, isso abre portas até para quem está começando agora no jornalismo ter um jornalista como referência. Então, a galera pode acompanhar no Instagram da TV, no YouTube, Facebook, e também nas redes sociais das nossos colegas jornalistas da Lunária. Lá você consegue, além da Lunária, os outros jornalistas que são 10, Pará, Rondônia, Amazonas. Sim. Todo mundo está lá nos Estados Unidos para trazer o melhor. Trazer um pouco de bastidor também, né? Sim. Que o SBT vai transmitir, mas a gente quer ver um pouco de bastidor também, e eles vão ter esse papel e essa missão pra gente. Legal. E a Lunária, que também é daqui do curso, né? Ela é a referência pra gente, com certeza. Claro, e eu fico muito feliz porque a Lunária, ela é uma menina muito determinada, né? Estudiosa, né? E a mulher, cara, eu acho que a mulher, ela tá ganhando espaço. Eu fico muito feliz quando eu vejo as mulheres, principalmente no esporte, na política, em lugares que antes era muito fechado, muito só homem. Então a mulher, ela tá conseguindo entrar nesse meio, e eu fico muito feliz por ser ela, a Lunária, que é uma amiga pessoal, mas também é um profissional muito capacitada e preparada, e essa oportunidade veio no momento certo. Eu acredito que ela vai trazer e vai fazer um trabalho maravilhoso pra gente. Perfeito. Maravilha, mestre. Então é isso. A gente vai encerrar esse episódio por aqui. Eu agradeço a você que acompanhou mais um episódio do SensaCast, a todo mundo que estiver acompanhando esse episódio, que, lembrando, eu acabei não falando durante o episódio, mas esse episódio está sendo gravado porque a sala ela vai parar em algum momento, ela está passando por algumas modificações, então a gente está mantendo os episódios, está fazendo os episódios gravados para manter o projeto
de pé, né? Para que o Sensa TV e o SensaCast não fiquem parados. Então, é isso. Só deixando esse recado que eu tenho que lembrar toda vez. Vai estar sendo gravado, mas em algum momento vai voltar ao vivo, que é divertido e eu quero fazer interação com os comentários do YouTube também, né? Então, é isso. A gente vai encerrar mais um SensaCast por aqui. Agradeço a todo mundo que estiver acompanhando. E eu te vejo numa próxima. Sensa TV com coração de raposa, com você. E até mais. Tchau, tchau. Eu criei uma sigla. Uma sigla não, uma frasinha pra terminar. É uma frase de efeito pra terminar.